Bem-vindos novamente a todos. Obrigada, Sheila. Boa tarde a todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os colegas que aceitaram o convite da Comissão de Ética para participar do webinário. O webinário é nosso, né? E a finalidade é uma conversa mesmo para a gente esclarecer, conhecer cada dia mais o nosso Código de Ética Profissional e as demais legislações pertinentes, assim como temas transversais, né? Que estão diretamente relacionados com o nosso Código de Ética. No dia de hoje, nós vamos conversar sobre assédio moral nas relações de trabalho, e a finalidade é retratar, numa linguagem bem simples, bem do nosso dia a dia mesmo, situações do cotidiano de trabalho que podem resultar em assédio moral, visando a prevenção de práticas abusivas no ambiente de trabalho. E, de uma forma bem coloquial, né, trazer orientações sobre a necessidade de trabalhar num ambiente de respeito mútuo e de tratamento cordial. Tá? Quem vai palestrar hoje é o nosso colega da instituição, né? O Marco é membro da Comissão de Ética de Enfermagem, ele tem um cargo de auxiliar de enfermagem aqui no hospital, de técnico de enfermagem aqui no hospital, porém, o Marco, ele é advogado, tá? Professor de graduação, ele é palestrante, é coach, escritor, mestre em desenvolvimento e meio ambiente urbano, especialista em gestão de órgão público, pós-graduado em processo civil, processo penal, processo trabalhista e processo constitucional, coordenador do Núcleo de Avaliação e Procedimento Disciplinar Funcional e Ético da Secretaria de Saúde de Belém, autor dos livros Orientações para Trabalhos Acadêmicos e O Poder das Técnicas de Estudo, Crime Invisível. Reflexões Jurídicas da Morte com Dignidade. Sabe onde é que eu baixo o volume? Alguém está com o microfone ligado. Eu gostaria de agradecer ao aceite do Marco, né, para vir conversar com a gente um pouco sobre esse tema que é muito importante nas relações de trabalho, no nosso dia a dia. A Universidade Federal do Pará, ela combate o assédio moral. A Rede EBSE também tem programa, tem política de combate ao assédio moral. E, com certeza, quanto mais esclarecidos nós tivermos, melhor o ambiente de trabalho e mais combatida será essa prática. Doutor Marco, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos, senhores e senhoras, nobres amigos, como eu sempre gosto de chamar. Eu gostaria, através da doutora Elaine, cumprimentar a todos os técnicos, auxiliares, enfermeiros e enfermeiras que trabalham no Hospital Universitário João de Barros Barreto. Através da doutora Sônia, eu quero saudar todos os membros do Comitê de Ética, da Comissão de Ética, aqui do Hospital João de Barros Barreto. Através da doutora Shirley, cumprimento todos os membros do NEP, toda a equipe do NEP, e saúdo também todas as pessoas que se inscreveram neste webinar e nos dão a honra de estar conosco nesse momento de reflexão sobre assédio moral nas relações de trabalho. Veja bem, eu tenho um orgulho e uma satisfação muito grande de dizer que sou um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, que, pela graça de Deus, consegui entrar para o mundo acadêmico, consegui fazer mestrado, fazer minha graduação e ter um conhecimento que posso compartilhar com todos os colegas dessa profissão, que eu digo que é uma profissão que vai além do sacerdócio, né? Porque muitas das vezes a gente se expõe para poder salvar a vida de outro. E também agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de estar há 8 anos à frente do Núcleo de Avaliação em Procedimento Disciplinar Funcional e Ético da Prefeitura Municipal de Belém. Lá nós trabalhamos com essas questões éticas e com as questões disciplinares, processo administrativo disciplinar, a questão de sindicâncias. Deixa eu só tentar passar aqui os slides. Opa! Só um instantinho, gente. Como é que agora que eu chego na questão dos slides? Ok, né?
Então, eu queria apresentar para vocês, antes de nós entrarmos na nossa temática, os livros que Deus nos deu a honra de escrever, Orientações para Trabalhos Acadêmicos, é um deles. Esse livro, eu inicialmente ia disponibilizar 2 exemplares, mas devido ao número de pessoas inscritas, eu estou ampliando para 5 exemplares. Então, nós vamos fazer um sorteio aleatório de 5 números. A doutora Shirley depois nos diz quem são essas pessoas. E nós vamos fazer a entrega através da chefia de enfermagem ou de outro meio, aqui mesmo no hospital, né, para vir buscar aqui no hospital, a gente verifica onde a gente deixa esses 5 exemplares. Outro livro que nós escrevemos foi O Crime Invisível. Aqui nós fazemos uma abordagem de coautoria com a outra colega que escreveu, que trata sobre o crime de estupro, né? Este crime que muitas vezes ele acontece e não é revelado, às vezes por vergonha, por constrangimento, e não vem à tona e muitas vezes não é apurado, e esses crimes muitas das vezes acontecem no ambiente familiar. Outro livro que tivemos a honra de ser coautor é o livro Ortotanásia, que trata de uma reflexão jurídica da morte com dignidade. O último livro que nós escrevemos, esse de autoria própria, é O Poder das Técnicas de Estudo, onde nós tratamos de várias técnicas de estudo, com uma certa nuance nas técnicas de coaching, para poder levar o indivíduo a conseguir sair daquele estado em que ele acha que não consegue aprender e conseguir estudar um volume grande de matérias e fazer uma boa prova, no caso de concurso público ou coisa semelhante. Tá? Então, esses 4 livros aqui nós escrevemos. Os 2 livros, Crime Invisível e Ortotanásia, Deus permitiu que esgotassem as suas edições, então eu não tenho nenhum exemplar para oferecer em sorteio. Mas nós iremos sortear, como eu disse, Orientações para Trabalhos Acadêmicos e O Poder da Técnica de Estudo. Nós estruturamos a nossa palestra de hoje e gostaria que alguém mensurasse o tempo para não nos estendermos demais. Nós vamos falar brevemente sobre o histórico da origem do termo trabalho, relação de trabalho e relação de emprego, contrato de trabalho, poder de direção do empregador, o ambiente de trabalho na enfermagem, assédio, tipos de assédio, o que caracteriza o assédio moral, conflito de divergências de ideias e o que não configura o assédio moral. Vejam bem, amigos, o que nós pretendemos demonstrar aqui não é uma defesa direcionada para a vítima, para o trabalhador que sofre assédio moral, para aquele trabalhador que sofre em seu ambiente de trabalho algum constrangimento, e não olhar para o outro lado, para o lado da sua obrigação em ter que cumprir suas atividades. Então, num primeiro momento, pode parecer que estamos somente defendendo o trabalhador. Por outro lado, acontecerá momentos também em que você vai achar que nós estamos defendendo a empresa, o empregador. Na verdade, nós não estamos defendendo nenhum lado, nem o outro. Nós estamos evidenciando um problema que afeta as organizações e deve ser combatido. Eu não posso simplesmente, enquanto trabalhador, me esconder atrás das dificuldades e me pousar de vítima para não realizar a atividade para o qual eu fui contratado. E não posso também eu, enquanto patrão, enquanto chefe, enquanto coordenador, enquanto diretor, humilhar e ultrajar o trabalhador. Então, é essa percepção que nós devemos ter, quais as nossas obrigações como empregador, como chefia, qual a nossa obrigação enquanto trabalhador, enquanto aquele que presta um serviço a alguém. Então, dentro dos limites da lei, nós vamos conversar sobre assédio moral. Então, veja só, o trabalho, originalmente, ele surgiu como uma forma de castigo. Observe só que quando Adão ele foi expulso do paraíso,
veio esta palavra bíblica que está escrito lá em Gênesis 3,19. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Veja que antes disso, Adão vivia no paraíso. Adão vivia numa condição em que ele não precisava trabalhar. Pelo menos ter esforço físico para isso. Porque se ele queria comer uma fruta, bastava ele ir colher na árvore. Imaginem só que naquela época, o único trabalho que Adão tinha era de dar nome aos bichos. Ah, olhou aquele ali que pula muito, eu vou chamar ele de macaco. Tem jeito de macaco. Olhei para aquele ali, aquele parece uma vaca, vou chamar de vaca. E assim, ele dava nome aos bichos. Trabalho físico não existia. Mas a partir do momento em que ele desobedeceu uma ordem, ele foi castigado. Ele foi expulso do paraíso. Então, a partir de agora, para ti poder comer, Adão, terás que trabalhar. Então, veja só, o trabalho em sua origem quer dizer castigo. E o termo trabalho, ele vem do latim, que é a junção de duas palavras. Tri, que quer dizer três, palos, que quer dizer pau. A junção dessas duas palavras criou o verbo tripalhe. Esse verbo, tripalhe, mais tarde, ele deu origem à palavra em português que significa trabalho. Então, observe, nobres amigos, que trabalho, desde a sua origem, está relacionado com castigo. Quando nós vamos observar o período pré-industrial, nós vamos observar 3 fases. Veja só, nesta primeira fase, nós vemos uma vinculação do homem ao homem. E aqui nós vamos chamar de escravidão. Depois, numa segunda fase, nós chegamos à servidão, que é a vinculação do homem à terra. E uma terceira fase, que é a fase que vincula o homem à profissão, quando nós vamos ter as corporações de ofício, onde tem a figura do mestre e a figura do aprendiz. Observem que nessas fases todas, nós temos aí a submissão. Gravem essa palavra submissão, porque ela vai ser muito útil para nós entendermos a questão do contrato de trabalho, inclusive nos dias de hoje. Vejam só, agora nós vamos fazer uma diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Amigos, ainda na fase pré-industrial, já no finalzinho dela, e nós não estamos falando aqui na questão do direito trabalhista como são hoje, naquela época não se falava sobre direito trabalhista, acontece um outro fenômeno, que é o fenômeno chamado locação. Nesse período, o trabalhador alugava a sua força de trabalho e recebia um determinado valor por aquele aluguel. O tempo passou e esta ideia de relação de trabalho e relação de emprego, ela vem construir justamente, ou confirmar justamente, a natureza jurídica desta relação de trabalho, que é uma natureza contratual. Observem que existe uma diferença entre a relação de emprego e a relação de trabalho. Vou voltar um pouquinho aqui os slides. Relação de emprego e relação de trabalho. A relação de trabalho é uma coisa bem diferente do que uma relação de emprego. É importante que a gente tenha consciência dessa diferença, porque na relação de emprego, eu tenho uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho eu terei uma relação de emprego. Veja só, na relação de trabalho, eu não tenho vínculo empregatício. É quando você chama o pedreiro para fazer um serviço na sua casa, o encanador para fazer um serviço na sua casa, alguém para consertar o telhado, para capinar o terreno.
de maneira eventual. Então, não é costumeiro chamar aquele trabalhador para fazer aquele serviço. Ele não tem vínculo de emprego contigo. Ele veio, prestou o serviço, terminou o serviço, recebeu pelo serviço prestado e vai embora. Agora, quando nós estamos na relação de emprego, aí é diferente. Existe a pessoalidade, a não eventualidade, a subordinação hierárquica ou jurídica e a onerosidade. Amigão, preste atenção. Tanto na relação de emprego quanto na relação de trabalho, há onerosidade, porque o serviço ele não é prestado gratuito. Ele é prestado mediante uma remuneração. Mas para caracterizar a relação de emprego, eu preciso caracterizar e deixar bem claro esses 4 elementos. A saber, pessoalidade. Aquele indivíduo que foi contratado para aquele trabalho, é ele que deve prestar. E agora eu vou tocar numa ferida que talvez vai doer um pouquinho, sobre a questão de uma prática que acontece na enfermagem, que é uma prática tolerada, mas não é uma prática legal, que é o pagamento de plantão. Ou seja, você paga para um outro colega vir no seu lugar. No serviço público isso é muito comum, tá? Eu não sei te falar na iniciativa privada, minha experiência com a iniciativa privada não me permite afirmar tal qual eu posso afirmar no serviço público. Mas, assim, veja só, pessoalidade. Eu tenho 2 técnicos de enfermagem. Um técnico de enfermagem se chama João, outro técnico de enfermagem se chama Pedro. Todos 2 são técnicos de enfermagem. Veja só, tanto João quanto Pedro trabalham na mesma empresa, ok. Mas os 2 foram contratados para um cargo, para uma função determinada. Pessoalidade, ou seja, é aquela pessoa que tem que cumprir a obrigação. Ah, mas o outro é técnico também, ok. Mas ele não foi contratado para cumprir a obrigação que foi outorgada para ti. Então, quando você pega e tira, sem autorização do teu empregador, você traz para si esse poder de chamar um outro para teu lugar, fere o princípio da pessoalidade. Tá? Então, você que foi contratado, é você que tem que prestar o serviço. Se você não presta o serviço, é descontado o seu dia de trabalho. Isso tem a ver com pessoalidade. Não eventualidade. Não eventualidade quer dizer que aquele serviço, ele já existe. Ele não é criado, que vai ser feito esporadicamente. Não, é rotineiramente necessário fazer. Rotineiramente faz parte da característica daquela empresa. Então, não existe eventualidade. Aquele serviço, ele sempre vai acontecer sendo realizado por você, que é empregado, ou sendo realizado por um outro empregado, também da mesma empresa, mas aquele serviço ele tem continuidade. E a continuidade, vejam só, uma vez perguntaram para mim, mas se eu trabalhar somente uma vez por semana, então não é relação de emprego. Se eu trabalhar somente uma vez por semana, não é relação de emprego. Não, amigo, não tem a ver. Porque eu, por exemplo, eu dava aula numa instituição uma vez só por semana, e eu era empregado daquela instituição. Ok? Então, existia a relação de emprego. Então, não eventualidade quer dizer quando aquela atividade ela faz parte daquele serviço. Subordinação hierárquica ou subordinação jurídica. Amigos, lá no artigo 4º da CLT, diz que considera-se como dia trabalhado quando o indivíduo está aguardando ordens ou à disposição do trabalhador, do empregador. Isso quer dizer o seguinte, que durante aquelas horas de trabalho que você alugou a sua força de trabalho para o empregador, você está à disposição do empregador e aguardando as ordens. Ou seja, você só pode fazer as coisas conforme determinado pelo seu empregador. Então, veja só. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o Habib's. Habib's tem a Bibis Firra. Veja só, o Habib's contrata um cozinheiro
E o cozinheiro sabe fazer esfirras de tudo quanto é jeito, e aí, de repente, até melhor do que aquelas vendidas pela Habib's. Aí ele chega lá e quer fazer as suas esfirras do jeito que ele sabe e gosta de fazer. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso, porque quem determina como deve ser é o empregador. E o empregador determinou que a pizza, a esfirra deve ser feita naquele formato, com aquele tempero, daquele jeito. Subordinação jurídica. Você não pode fazer a coisa por sua livre e espontânea vontade. Você tem que fazer conforme determina o seu empregador. Onerosidade quer dizer o seguinte, que você vai receber pelo aquele trabalho que foi prestado. É por isso, amigos, que existe uma corrente que entende que a natureza jurídica do contrato de trabalho é um contrato de aluguel, porque você aluga a sua força de trabalho. Então, no contrato de trabalho, veja só, no contrato de trabalho, que ele pode ser tácito ou expresso, ou seja, ele pode ser só verbal, ele pode ser escrito. Nele vai dizer exatamente quais são as tuas atribuições e quais são o teu horário de trabalho. Eu lembro muito bem que uma certa vez, durante muito tempo, só para nos localizarmos, antes das reformas trabalhistas, o meu escritório só atendia causas trabalhistas. Tá? Aí veio a reforma trabalhista e, particularmente para mim, não se tornou mais tão interessante militar na Justiça do Trabalho. Pois bem, mas eu lembro que uma das vezes, no meu trabalho com o setor ético, eu fui mandar um caso para a gente de um servidor que ele trabalhava no horário da tarde. Aí a chefia pegou, por necessidade do serviço, colocou este trabalhador para o horário, chamou ele antecipadamente e disse, olha, a partir de agora, eu preciso que você venha pela manhã, porque uma servidor que era da manhã está doente e a outra pessoa que eu coloquei para lá está afastada por causa do período da aposentadoria. Se afastou por conta da aposentadoria. Então, eu estou sem servidor para colocar lá, até que me mande outro servidor, eu preciso te colocar lá pela manhã. Ele se recusou. Aí, o que ele fazia? Ele vinha à tarde, cumpria o horário dele. Veja só, amigos. Quem determina o horário de trabalho é o empregador. Você vendeu a sua disponibilidade de tempo e a sua disponibilidade de horário para o seu empregador. Então, de nada adiantava você vir no horário da tarde, porque à tarde já estava completa a equipe. Precisava de alguém pela manhã. Resumo da ópera, pelo horário da manhã, ficava sem atendimento. Só tinha atendimento à tarde. Aí foi um caso ético que foi para lá, para o nosso setor, para nós apurarmos. Teve outra vez que outro exemplo que eu dou para vocês, tinha uma cantina numa escola e o horário do recreio era 9h45. Aí o moço lá da cantina contratou um rapaz para ajudá-lo. Então, à tarde não tinha expediente, porque era a escola de 1ª a 4ª série. Aí tá. Na primeira semana foi tudo legal e tal. Aí o dono precisou se ausentar por 2 dias e deixou ele responsável lá pelo espaço. Aí ele chegava às 10 horas da manhã para abrir a cantina. 10 horas da manhã já tinha terminado o recreio. Aí quando o patrão voltava para prestação de conta, não tinha dinheiro, ela não vendeu nada nesse dia. Então veja só, a necessidade do empregado é para aquele horário para o qual ele foi contratado. Tá? Então, quem determina isso, quem determina o horário e as atribuições do empregado deve estar muito bem especificado no contrato de trabalho. Tá? Porque existe uma subordinação. Então, a prestação do trabalho, ele é
subordinado. Essa subordinação, entenda, é uma subordinação jurídica. Quem determina como o trabalho deve ser feito. Não é pessoal. Não leve isso para o lado, essa subordinação para o lado pessoal. Tá? É subordinação com relação ao trabalho, à tarefa que deve ser realizada. Amigos, toda relação de trabalho ela requer um certo grau de exigência, que são inerentes do trabalho. Né? Então, toda atividade, a pessoa tem que exigir, tem que dizer como é para fazer. Então, é normal que hajam cobranças, críticas construtivas, avaliações e monitoramento do trabalho realizado. Isso não caracteriza assédio. Entendam que feito dentro da normalidade, dentro dos parâmetros legais da lei, isso não é abusivo. Não é uma conduta abusiva. Cobrar que o serviço seja realizado dentro de um tempo que seja suficiente para a realização daquela atividade, criticar que o trabalho não foi devidamente feito, mas de uma maneira construtiva. Olha, nós podemos melhorar isso daqui. Ficou bom, mas daria para melhorar. Avaliar como esse serviço foi feito, isso não é assédio. Talvez, amigos, a origem do assédio nas relações de trabalho estejam justamente aqui, nesse poder de direção que o empregador tem. Eu ilustrei esse momento aqui colocando esse maestro, porque para mim, na relação de trabalho é assim. Precisa de alguém para reger, para dizer como o trabalho deve ser realizado. Eu gosto dessa imagem porque essa imagem mostra vários músicos profissionais. Todos eles sabem exatamente o que tocar, como tocar. Eles dominam o seu instrumento. Só acontece que esse instrumento tocado de maneira solo é uma coisa. Mas esse instrumento, quando ele é tocado numa orquestra, ele não pode todo o tempo só ele estar tocando. Vai ter um momento daquele naipe, vai ter momento do outro naipe, vai ter momento de todos estarem tocando em conjunto. Cada um na sua nota. E quem é que vai determinar isso daí? Quem determina é o maestro. Quem é que vai determinar como o trabalho deve ser feito? É o empregador. Então, o empregador, ele tem este poder de direção. E este poder de direção, ele vai se desdobrar. Eu tenho o poder de organização. Então, eu vou dizer como vai funcionar a empresa, a que momento ela vai funcionar, de que maneira ela vai funcionar, como o trabalhador deve se vestir na relação de trabalho. Dentro da empresa, é o empregador que diz como as coisas devem acontecer. E, repito, dentro dos parâmetros legais. Poder de controle. Nota só, amigos. O empregador, ele tem esse poder de controlar. Ele tem esse poder de fiscalizar, de verificar se as atividades do empregado estão sendo realizadas. Agora, é claro que tudo tem um limite. Eu não posso dar uma atividade para o trabalhador e ficar insistentemente cobrando dele sem dar o tempo necessário para que ele cumpra a obrigação. Porque toda atividade ela tem um tempo para ser realizada. Nós temos também o poder disciplinar, que é o poder, é a prerrogativa que o empregador tem de advertir verbalmente ou por escrito, de suspender o trabalhador e até demitir. Isso se nós estivermos no âmbito do trabalho seletista, ou seja, carteira assinada, empresa particular. Agora, se eu tiver vínculo com um ente público, onde eu vou ter
servidores estatutários, ou seja, servidores regidos pelo regime jurídico único, a direção, a chefia, a coordenação não poderá advertir. Alguns regimes jurídicos únicos falam sobre repreender, que é a mesma coisa, suspender ou demitir o servidor público sem que antes ele responda a um processo administrativo disciplinar que lhe garanta o contraditório e a ampla defesa. Observa aqui, nobre amigo, que o empregador, ele tem o poder de direção. E esse poder de direção, ele pode organizar, controlar e disciplinar os seus trabalhadores. Vejam que, até agora, nós estamos conversando, colocando o contexto de como esse trabalhador se situa neste ambiente de trabalho. Porque, nota só, toda a discussão hoje que se faz, ela tem que ter essa nuance ambiental. E aqui nós estamos falando de um ambiente de trabalho. Marco, pela ordem. Opa, boa tarde. As imagens pararam de aparecer do teu slide. Foi? Isso. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu, então. O que foi que aconteceu aqui? Apareceu agora? Não. E Ainda agora? não. Apareceu? Ainda não. Não, Marco, é porque uma pessoa entrou com uma apresentação, ela saiu da sala, foi o Antônio Sérgio. Você tem que compartilhar novamente, acredito eu, né? Tá como a tua apresentação, ela aparece aqui pra gente, mas ela tem que ser ampliada novamente. Então, espera lá que eu vou pedir ajuda para os universitários, que essa parte aqui... É difícil. Marco, né? O que eu tenho que fazer? Por favor, Flávio, pode desligar o seu áudio? Aqui. Obrigada, Flávio. Imaginando, né? Compartilhar. E agora, amigos? Tá ok? Agora está entrando novamente, daquele mesmo jeito que a gente já fez antes. Pode ampliar o seu. Tá ótimo, perfeito. Já está tudo ok aqui? Tudo ok? Já, pode finalizar. Então, vamos lá. Então, é interessante nós sabermos sobre o contrato de trabalho e o poder que o empregador tem. Porque, nota só, nobres amigos, longe de ser ditatorial, de ser ditador, olhando para o lado do empregador. O empregador ele não pode ser um ditador, um escravista. Ele tem que lembrar que ele tem alguns poderes, mas esse poder que ele tem é para bem gerir a empresa dele. E ele tem que ser exercido nos limites da lei. Girando a lente da análise, eu olho para o empregado agora. O empregado ele não pode se esconder atrás das dificuldades ou se pousar de vítima para não cumprir as obrigações para a qual ele foi contratado e recebe para fazer aquelas atividades. Ele só pode se recusar, amigos, quando as ordens elas ultrapassam o limite da lei. Veja só para o lado do empregador. O empregador ele tem esse poder, ele tem esse direito de organizar, de controlar, de disciplinar o empregado. Mas ele não pode extrapolar o direito. Porque quando ele extrapola esse direito, aí ele responde por uma ação de assédio moral. E o empregado? O empregado, quando ele deixa de cumprir as suas obrigações, quando ele não faz aquilo que foi determinado e acordado no contrato de trabalho, quando ele se pousa de vítima sem o ser, ele pode ser demitido por justa causa em razão de desídia, quando deixa de cumprir as atribuições
que lhes são impostas pelo contrato de trabalho. Então, vejam que o que nos interessa nessa nossa conversa aqui é nós percebermos o fenômeno assédio moral. Sem colocar como coitadinho o trabalhador e colocar o empregador como tirano. O empregador, ele cumpre as suas obrigações, ele não é bonzinho. O empregador cumpre as suas obrigações quando ele paga o salário em dia, quando ele oferece benefícios em razão das atribuições do cargo, quando ele paga os impostos que tem que pagar e todas as tributações inerentes ao funcionamento da empresa. O risco da atividade é dele. Ele que é o dono do negócio. Então, ele tem o poder de gerir, de dizer como é que a coisa deve funcionar. Mas deve respeitar a dignidade de seu colaborador. Porque ele tem um colaborador, um funcionário, um empregado, que não é seu escravo, que não é serviçal da sua cozinha. E eu até abro um parênteses aqui, para dizer, quando eu falo serviçal da sua cozinha, eu não estou desmerecendo as domésticas, porque elas conquistaram os seus direitos. Mas o que eu estou querendo colocar aqui em evidência é que alguns empregadores têm comportamento que são comportamentos inaceitáveis, tanto para a convivência no meio social, quanto para o aspecto jurídico de perceber a lesão do direito do trabalhador. Por sua vez, o empregado, ele tem que cumprir as suas obrigações e não achar que ele é o sol, que tudo só acontece por causa dele, que qualquer coisa ele vai se ofender e achar que está sendo direcionado para ele. Então, ponderação. Vamos lá, vamos continuar aqui. E agora que não quer passar? Ih, congelou tudo. E agora, o que foi que houve? Ah, tá. Ambiente de trabalho. Olha só, nós vamos chegar agora nesse contexto do ambiente de trabalho da enfermagem. Nobres amigos, eu tenho orgulho de dizer que trabalho na enfermagem já há 32 anos, 33, eu acho que é 33. Até perdi as contas. Mas vejam só, o nível de estresse na profissão de enfermagem ele é alto demais. O trabalhador ele lida com a dor alheia, com o sofrimento e a morte, além de uma carga horária dupla, a mal remuneração. No âmbito da enfermagem, as condições de trabalho, como as longas jornadas, o trabalho em turnos desgastantes, como trabalho noturno, trabalhar no domingo, no feriado, os riscos de acidentes e de doenças ocupacionais, a multiplicidade e o acúmulo de funções, a separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, o controle por parte das chefias, entre outros aspectos, são características peculiares que podem favorecer a ocorrência do assédio moral nas relações de trabalho. Além de que a profissão de enfermagem, ela contempla um cenário, principalmente agora nessa época da pandemia, nobres amigos, um rastro deixado pela doença de sofrimento, dor e morte. Tanto é que existe uma preocupação muito grande com a saúde mental dos trabalhadores de enfermagem, que somos nós a linha de frente, somos nós que estamos trabalhando diretamente para combater essa enfermidade. É claro, com todo o amparo e apoio da ciência, que está nos ajudando muito nessa tarefa. O ambiente de trabalho da enfermagem, amigos, no contexto do trabalho da saúde, seja na empresa particular, seja no serviço público, a enfermagem, ela tem essa possibilidade, essa aproximação, essa exposição maior à possibilidade de assédio,
Porque ele pode emergir dos próprios colegas de trabalho, pode emergir das chefias dos serviços ou de outros profissionais de saúde. Imagina só a condição angustiante que você tem de muitas vezes não ter o equipamento funcionando para poder fazer o trabalho. Aí você tem a pressão da sociedade. Está o paciente ali, esperando para ser atendido, esperando para que o serviço seja realizado, mas o equipamento não funciona ou funciona de maneira deficitária. Então, a carga de estresse do paciente, muitas vezes, a gente descarrega em quem? No profissional de enfermagem. E muitas vezes esse profissional não é ele responsável pelo funcionamento daquele equipamento que apresentou defeito. Mas sabe, amigos, muitas das vezes nós estamos acobertados com a razão, e agora eu me coloco como técnico de enfermagem, não é obrigação minha esse equipamento não estar funcionando direito, passo a responsabilidade para o hospital, mas às vezes eu estou certo, mas eu digo de maneira tão áspera que ofende e machuca o paciente, que machuca o acompanhante. Então eu posso dizer o que precisa ser dito, usando palavras mais amenas, porque comportamento, ele gera comportamento. O assédio, o que é assédio? O assédio é uma conduta abusiva, frequente, repetida e intencional. Amigos, eu gostaria que você assimilasse muito bem. Para ser assédio, tem que ter uma frequência, tem que ser intencional. Aquele comportamento, ele tem que ser repetido. Se não for desta maneira, é uma mera conduta abusiva. Todo assédio tem conduta abusiva, mas nem toda conduta abusiva é um assédio. Veja só, amigos, muitas das vezes você tem uma situação de estresse. É por isso que eu trouxe para cá, para o ambiente de enfermagem. Às vezes, aquela situação estressante ali do momento justifica, presta atenção no que eu vou dizer, justifica certos comportamentos. Não estou dizendo que é certo. Estou dizendo que o momento justifica alguns comportamentos. Por exemplo, gritar. De repente, um equipamento não está funcionando, o paciente está morrendo, precisa de determinada coisa que não funciona, e aquele que está comandando a equipe grita, pega esse... Não estou falando de falar palavrão, tá? Eu estou dizendo dele se expressar um pouco com um tom mais imperativo. E pessoas... Mas foi um momento isolado dali, e depois ele vem e pede desculpa. Pessoas mais sensíveis vão achar que foi pessoal, mas não foi. Foi o calor do momento. Então, veja só, a prática, aquela conduta, ela pode até ter sido abusiva, mas ela não é um assédio, porque para ser assédio tem que ter intenção, tem que ser frequente e tem que ser repetida. E aqui nós vamos conversar agora sobre alguns tipos de assédio. Veja só, eu tenho 3 tipos de assédio. Eu tenho aquele assédio vertical, que vem da chefia, ou seja, do superior hierárquico, para o subordinado. Assim, abrindo um parênteses, eu recebi uma mensagem a respeito da delegação, né? Eu falei assim, que o poder, que
o empregador ele tem um poder de direção, né? Só que muitas vezes o empregador ele não está lá, a pessoa dele. Quem está é o gerente, quem está é o chefe. Então, o chefe ele age por delegação. Então, ele recebe essa delegação de direção e tal. Tá bom? Então, o assédio moral vertical. Vejam só. O assédio moral vertical é quando parte do superior hierárquico, que é o chefe, que é o coordenador, que é o gerente, que é o próprio patrão, ele constrange, humilha e destrata o subordinado. Observem só. Constrange, humilha e destrata o subordinado. Aí eu tenho aquele assédio moral horizontal, paritário, que é entre colegas. Então, muitas vezes os colegas, eles tendem a constranger, a humilhar, a destratar o seu igual, o seu colega de trabalho. Então, aqui também eu tenho a figura do assédio. Então, não é só a chefia. E o que eu tenho para dizer aqui que este comportamento dos colegas é um assédio? Porque ele é abusivo, intencional, frequente e repetido. Tá dando para entender isso, nobres amigos? Bom, veja só. O que aconteceu agora aqui? Fone de ouvido para mim, não? Desconectou a sua internet do outro dispositivo que você estava utilizando. O Marcos caiu aqui para nós. Eu estou de volta. Voltou. Voltei. Por favor, só me situem, porque para ver se eu... Você continua no tipo de assédio... no tipo de assédio. Isso, moral horizontal. Ok. Eu já falei sobre o vertical, horizontal, ainda não? Você estava no horizontal. No horizontal, ok. Muito obrigado. Voltemos, então, aqui para a tela. Então, horizontal. Então, veja só. No assédio horizontal, é colegas. Sabe aquelas brincadeiras, aquelas encarnação, aqueles ostracismo? Então, tem colegas que dizem assim, eu não vou trabalhar com fulano. Aí pega, junta o grupinho dele para cá e deixa o colega isolado. Cuidado. Isso pode ser caracterizado como um assédio moral. Assédio moral ascendente. Esse daqui é o mais difícil de acontecer, mas é o mais frequente no serviço público. Ei, Marcos, espera aí, o que tu está dizendo? Volto a repetir, respira. Assédio moral ascendente é o mais difícil, mas é o mais comum acontecer no serviço público. Por que é o mais comum acontecer no serviço público? Eu explico. O que vem ser o assédio moral ascendente? É quando o constrangimento, a humilhação, o distrato, ele parte do servidor, do empregado, para a chefia. No serviço público, amigos, eu fico muito tranquilo de falar, porque assim, eu sou servidor público, eu trabalho e respeito as minhas chefias, então eu não estou defendendo o empregador, não estou defendendo as chefias, eu estou defendendo que se esclareça o que vem ser o fenômeno assédio moral. E eu vejo muitos servidores estufarem o peito e dizer, eu conheço os meus direitos. Será que tu conhece mesmo? Amigos, quando a gente faz concurso público, que nós temos que estudar o regime jurídico único, sabe qual é a única coisa que a maioria decora? Direitos. Eu sou professor, ou fui professor de cursinho preparatório para concurso público.
e a gente ensina aqueles macetes para o indivíduo decorar, aprender, entender, para poder fazer a prova. Quando a gente vai analisar a questão de provas, porque a gente analisa as provas para poder trabalhar o assunto, a gente verifica as questões que mais se repetem. Então, as questões que mais se repetem são as questões relacionadas a direitos. Aí o trabalhador, ele decora somente os direitos. E só acontece que ele não decora. Como é que eu vou dar efetividade a esse direito? Então, acontece muito de servidores públicos se insurgirem contra as chefias. Veja só, amigos, na relação de trabalho, quer seja seletista, quer seja estatutária, existe a subordinação jurídica. Assim como a minha chefia deve me respeitar, eu devo respeitar a minha chefia. Tudo nos limites da lei. Se a chefia te dar uma ordem, e essa ordem não é ilegal, e essa ordem que ela te deu está dentro das atividades, dentro das funções que você tem, por força do contrato de trabalho, executar, então não é legal, então não é abusiva. Se for ilegal, você pode se recusar. Aí sim. Então, não pode jamais acontecer constrangimento, humilhação, insubordinação. Que fique claro que o assédio no ambiente de trabalho, ele pode acontecer de cima para baixo, paritariamente entre os pares, ou de baixo para cima, do trabalhador para o seu empregador. Veja só, amigos, eu não estou falando que você deve temer o seu patrão, a sua chefia. Eu não estou falando de temor reverencial. Eu estou falando de respeito. O empregador, a chefia, deve tratar com respeito e dignidade o trabalhador. O trabalhador, por sua vez, deve tratar com respeito e dignidade a sua chefia. Tranquilo até aí? Então vamos ver o que caracteriza o assédio. Assédio moral causa danos à dignidade da pessoa humana e seu direito de personalidade. Ei, amigos, eu te chamo a atenção aqui o seguinte, olha. Chorar. Ficar triste. Perder o apetite. Perder o sono. Por si só. Não é assédio moral. Isso são sintomas. Isso pode acontecer. Mas por si só não é assédio moral. E o que é assédio moral, então, Marco? Assédio moral são danos causados à dignidade da pessoa humana, aos seus direitos de personalidade. Aí tu me pergunta, e que diacho é isso, dignidade da pessoa humana? Amigos, dignidade quer dizer que aquele indivíduo é uma pessoa e não coisa. Quer entender isso legal? Os escravos não eram pessoas. Os escravos eram considerados coisas. Então, eles não tinham direito nenhum. Então, dignidade é ser tratado com o mínimo existencial de direitos. É ser tratado como pessoa. É ser tratado como ser humano. Está dando para entender isso? E os direitos da personalidade, a personalidade jurídica, ela quer dizer que você pode adquirir direitos e contrair obrigações. Então, quando isto é afetado, quando aquela forma agressiva,
quando aquela humilhação, ela ultrapassa limites, ela fere a dignidade da pessoa. Aí sim, o ofendido, ele tem como sintomas tristeza, dor, angústia, sofrimento, e existe até registros de suicídio. O assédio moral é uma forma de violência. Ela consiste em um comportamento social negativo e danoso, materializado por meio de, olha só, atitudes reiteradas de desqualificação, ridicularização, humilhação, inferiorização e desprezo pela dignidade de uma pessoa ou do grupo em determinado espaço de convívio social. E aqui nós estamos falando que este ambiente, esse espaço de convívio social é o ambiente de trabalho. 3 elementos que caracterizam o assédio moral na maioria das situações. Então, não se esgota por aqui, não são, isso que nós iremos mencionar, é só para efeito exemplificativo, mas não se esgota por aqui. Então, vejam só, atitudes negativas contra pessoa ou grupo. Vejam só. Conduta reiterada e sistemática. Permanência no tempo. Então, olha, amigo, tu quer caracterizar o assédio? Verifica se aquele comportamento negativo, ele é contra uma pessoa em particular, ou é contra o grupo? Tipo assim, é contra um técnico de enfermagem ou contra todos os técnicos de enfermagem daquela enfermaria, daquele setor? Essa conduta, ela é reiterada, ela sempre acontece, ela se repete. Essa conduta, ela se estende pelo tempo? Então, nota só, para eu caracterizar assédio moral, eu tenho verificar se essa conduta é negativa, se ela é reiterada e se ela permanece no tempo. Amigos, suspiros seguidos, erguer dos ombros, olhar de desprezo ou silêncios subentendidos, entre outros, são algumas formas não abertamente declaradas de assédio. Você já viu isso no seu ambiente de trabalho? Você já teve, de repente, este comportamento? Você já agiu assim em algum momento de sua vida profissional, no seu ambiente de trabalho? Deteriorização das condições do trabalho, provocação do isolamento, violência verbal ou física, atentar contra a dignidade, isso caracteriza assédio moral. Vamos lá, amigos. Deterioração das condições de trabalho. Vamos ver como é que isso pode acontecer. Olha, retirar a autonomia do trabalhador ou da trabalhadora. Pressionar para abrir mão de determinado direito. Por exemplo, tu não pode tirar a licença prêmio. Tu não pode tirar. Se tu tirar a licença prêmio, quando tu voltar, tu vai ser relotado. E tu não pode tirar essa folga não, viu? Olha. E aquele direito que o camarada tem de doar sangue? Aí ele tem direito ao dia que doou sangue. Aí a lei disse, e aqui eu estou me referindo à lei municipal, que ele terá mais 2 dias, que serve como uma forma de incentivo para a questão de doação de sangue. Aí a chefia diz, não, pera lá, não vou te dar 3 dias seguidos, não. 3 dias seguidos não pode. Mas a lei diz que pode. A lei diz que é dada justamente para incentivar. E um detalhe muito importante nessa questão da doação de sangue, agora eu falo com meus colegas que são do Serviço Público Municipal. Amigos, você sabia que pelo fato de você doar sangue, deveria constar um elogio na sua ficha funcional? Você sabia que esse elogio na sua ficha funcional
vai ser considerado no momento, por exemplo, em que você estiver respondendo um processo administrativo disciplinar, que de repente pode estar desfavorável para ti, e aquele elogio ali vai ajudar a tua defesa? Pois é. Então, para os colegas que são do Serviço Público Municipal, quando doarem sangue, vocês têm direito dos 2 dias seguidos, tá? Então você fica 3 dias, tá? De folga, e pede para registrar no teu acervo funcional o elogio pela doação de sangue, tá? Isso é muito importante. Vamos lá. Criticar seu trabalho de forma injusta. Nota só, amigos. O trabalho realizado ele pode ser criticado pela chefia? Sim. Mas uma crítica construtiva, não de forma injusta. Contestar sistematicamente suas opiniões. Você vai lá, dar uma opinião sobre determinada coisa aí. Não dá nem oportunidade do camarada terminar de falar, já vem já um turbilhão de coisas. E faz que nem Chicó. Não sei, só sei que é assim. Né? Passar tarefas impossíveis de realização. Tudo isso aqui nós estamos caracterizando o assédio na deterioração das condições de trabalho. Distribuição desigual de tarefas de trabalho. Controlar exageradamente o serviço, ou seja, aquela fiscalização ali contínua que até sufoca o indivíduo. O camarada levanta para tomar um cafezinho. De novo vai tomar café? O camarada levanta para ir... De novo, não para de tomar água, não, tu não vai fazer teu serviço. Tu está dizendo, então, esse controle excessivo, exagerado, isso é assédio. Pode controlar? Pode. Exageradamente não, exageradamente é abuso. Então, nota só, eu tenho um direito, mas se eu extrapolo o exercício do meu direito, eu cometo um ilícito. Negar acesso aos instrumentos de trabalho. Então, tem que realizar o serviço, mas aí a chefia dificulta. Induzir o trabalho do trabalhador ao erro. Opa, tem mais aqui? Não, Provocação de isolamento. Vamos lá, o que tem aqui? Provocação de isolamento. Ó, proibir colega de interagir com o assediado. Ignorar a presença do trabalhador. Isolar espacialmente o assediado. Não lhe dirigir a palavra pessoalmente. Mandar recados por terceiros. Eu te pergunto aqui, amigo, por acaso já aconteceu contigo no ambiente de trabalho? Da chefia te chamar a atenção por algum motivo e depois ela não falar mais. Chamou a atenção por causa daquele problema e tal. Aí a chefia não fala mais contigo. Fica calado, fica trombudo. Aí, olha, diz para fulano fazer tal coisa. Já não se dirige a palavra para ti. Amigos, tem que ter uma diferença bem grande. A gente tem que observar isso. Eu chamar o servidor à atenção, eu chamar o trabalhador à atenção por algo que ele fez que não estava correto e que, no meu entendimento, enquanto chefia, o trabalho poderia ter sido melhor. Eu achar que ele foi desidioso em fazer aquele serviço e eu chamá-lo para orientar qual a maneira correta de fazer o serviço, isso não é uma coisa pessoal, isso é uma coisa profissional. Então, quando eu deixo de falar com o trabalhador por causa daquele momento em que eu chamei e passa a ter um comportamento não ético, não profissional, isso caracteriza assédio. Porque, nota só, eu saí da esfera do meu poder de direção e passo agora para a esfera pessoal. Então, eu posso chamar o trabalhador à atenção, o profissional à atenção, dentro dos limites da legalidade. Terminou ali, amigo. E essa chamada ela tem que ser em particular. Eu não posso expor o trabalhador ao vexame de ser chamado a atenção na frente dos outros. Principalmente na nossa profissão enfermagem. Eu não posso chamar a atenção do trabalhador na frente do paciente. Se teve um problema ali e o trabalhador está errado, converso com o paciente em separado. Tento equacionar o problema. Aí depois, sim, no particular, eu vou conversar sobre os erros
cometido pelo servidor. Porque os erros cometidos pelo servidor, pelo trabalhador, não está afetando somente a pessoa do trabalhador, e sim a imagem da empresa, a imagem do serviço. Então, é por isso que eu tenho que chamar profissionalmente o trabalhador à atenção. Está dando para entender isso? Está dando para perceber que tanto o trabalhador quanto o empregador têm responsabilidade? Tem comportamentos que devem ser condizentes com o ambiente de trabalho? Atentar contra a dignidade, zombar ou imitar atributos pessoais da pessoa assediada, criar ou utilizar apelidos depreciativos ou indesejados, expor e criticar a vida privada, fazer gestos desdenhosos, suspiros, olhares, menear da cabeça, levantar de ombros. Tudo isso pode ser caracterizado assédio. Lembrando que os meios de comunicação pode ser por gesto, por palavras ditas ou escritas. Tem um livro muito interessante que diz assim que o corpo fala, né? Então, a nossa maneira de se expressar também vai pelo nosso comportamento corporal. Desconsiderar problemas de saúde. Isso daqui é bem complicado, né? Porque muitas vezes, eu te digo isso por experiência trabalhando lá no setor ético. Muitas vezes chega a reclamação lá para o nosso setor, denúncias lá para o nosso setor, porque o excesso de atestado médico. Ora, amigos, atestado médico, afastamento por problema de saúde é um direito do trabalhador. Se está havendo um excesso de atestado médico, você não deve mandar este caso para o setor ético, para a comissão ética, para a comissão disciplinar apurar. Não. Você deve mandar para a saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador verificando repetição de atestados médicos, de repente repetição de CID, para pegar esse trabalhador e mandar para a perícia. Porque muitas vezes o trabalhador está precisando de assistência médica. Ele está precisando de cuidados médicos e não de punição. Ele está precisando de tratamento médico. Amigos, muitas das vezes existe digamos assim, um comportamento de juiz que se incorpora em algumas pessoas. Aí, olha, esse atestado médico aqui é muito atestado médico. Olha, é o mesmo CID, hein? Estou desconfiando. Aí quando não, não, são CID diferentes. Toda vez ele manda com um CID diferente. Amigos, isso pode dizer muita coisa, mas pode não dizer nada. A repetição de CID, de repente, pode dizer que o camarada tem uma enfermidade que não está, de repente, tratando direito. E precisa, então, de acompanhamento médico, quiçá de acompanhamento psicológico. De repente, vários CID pode também demonstrar que o trabalhador ele está adoecido e não está se tratando, não está se importando, só se afasta quando o negócio está pegando. Mas quem que vai avaliar isso daí? Saúde do trabalhador. E eu acho tremendamente importante que na saúde do trabalhador também tenha um assistente social, também tenha um psicólogo para acolher o servidor. Porque, às vezes, o absenteísmo está relacionado não com preguiça, não com desídia, mas com problemas psicológicos, emocionais e problemas sociais que afetam o trabalhador. Então, ele precisa ser acolhido por um profissional que entenda aquilo. Porque não é o advogado. Quem vai entender de questões sociais para resolver, acredito eu, que seja assistente social que vai poder ajudar. Se for problemas relacionados a sofrimentos psicológicos, eu acho que o psicólogo é a pessoa mais indicada. E o médico da saúde do trabalhador é que vai fazer os encaminhamentos para dizer essa pessoa precisa passar por uma perícia médica, precisa de acompanhamento médico, precisa de tratamento. Não é o setor ético, não é o setor disciplinar.
violência verbal ou violência física. Ameaçar, gritar ou xingar. Agredir de forma direta ou indireta. Causar dano material a bens. Violar a intimidade pessoal. Amigos, essa parte aqui, eu me lembro de uma experiência aí, foi um assédio que partiu do trabalhador para a sua chefia. Ele causar dano material a bens pessoais, ele secou o pneu do carro da sua chefia. Os 4 pneus. Veja só, é uma coisa mais difícil de acontecer, o assédio provocado que vem de baixo para cima, mas acontece. Tá? Conflito de divergências de ideias. Conflito de divergência de ideias. Nem toda conduta que desagrada a um trabalhador configura assédio moral no trabalho. Nós já vamos terminar, tá? Vejam só. Conflitos e divergências de ideias e opiniões são naturais e fazem parte da convivência social no ambiente de trabalho. Se o conflito é bem trabalhado no espaço de trabalho, permitirá crescimento pessoal e profissional de todos. O conflito, ele tem divergência clara e aberta de ideias. Já o assédio, a divergência ela é implícita. No conflito, a comunicação é direta e franca. No assédio, a comunicação é dissimulada. No conflito, a interação direta entre os agentes. Já no assédio, o clima organizacional ele é conturbado. No conflito, não há alteração do clima organizacional. Já no assédio, há isolamento de um ou mais agentes. No conflito, existe confronto eventual. No assédio, existe perseguição com o objetivo de forçar pedido de demissão ou remoção. No conflito, o conflito ele não busca o afastamento do agente divergente. No assédio, existe confronto sistemático e permanente. Amigos, o que não configura assédio moral? Estresse profissional devido a eventuais picos de trabalho. Estresse profissional devido a eventuais. Vejam só, eu disse eventuais, eu não disse permanentemente. Uma explosão eventual é aceitável. Explodir todas as vezes, todos os dias, aí já não é normal. Remoção ou mudança de função no interesse da administração para racionalização, readaptação da força de trabalho, isso não é assédio moral. Temos visto uma quantidade enorme de servidores reclamando, dizendo que existe assédio moral quando existe a relotação. Quando a relotação não é de seu interesse. Amigos, você fez concurso público para aquele órgão. Você não fez concurso público para aquela lotação. Então, a lotação vai de acordo com o interesse da administração. O interesse da administração pode até haver um encontro com o seu interesse, mas sempre o interesse que irá se sobressair, que irá se impor, é o interesse da administração, porque ele representa o interesse da coletividade. Controle de pontualidade e produtividade da equipe e dentro dos parâmetros razoáveis, isso não configura assédio moral. Então, a chefia ela pode controlar, ela pode organizar, ela pode fiscalizar a realização do trabalho. E isso, dentro da legalidade, não é assédio moral. Críticas ou avaliações negativas fundamentadas sobre um trabalho desenvolvido, isto não configura assédio moral. E eu termino a minha fala de hoje agradecendo a presença de todos vocês e a atenção, e dizendo que o ambiente que criamos, ele representa aquilo que realmente somos.
Que Jesus Cristo continue abençoando, guardando e protegendo a cada um dos senhores e das senhoras. Muito obrigado. Franqueio agora a palavra a quem quiser se manifestar. Doutora Shirley, a gente pode franquear, temos alguns minutos para responder questões. Sim. Doutora, só um instantinho. Eu posso dizer 5 números aleatórios aí para a senhora depois fazer a entrega dos livros aí? Sim, sim. Boa tarde novamente, gente. Grande palestra, Marcos. Para mim foi de muito aprendizado. Como sempre, você trazendo essa serenidade e com uma firmeza e um conhecimento incrível. Olha, eu não sabia desse teu lado não, viu? Agora já vou colar em ti. Mas, bem, existem aqui algumas questões no chat e eu queria perguntar a você, depois aí eu já passo a palavra à Sônia e quando você quiser fazer o sorteio, eu estarei aqui. Bom, a Maricilda pergunta: o enfermeiro pode questionar o atestado médico? Doutora, não tem caneta aqui, né? Desculpa. Doutora, vejam só. Quem vai questionar o atestado médico, ele tem valor legal, entendeu? E se for, me dê uma folha de papel aí, por favor. E se for emitido por um órgão público, ele tem fé pública, porque foi emitido por um servidor público. Quem pode questionar atestado médico é somente a perícia. Então, saúde do trabalhador. Ao enfermeiro, data venia máxima, compreensão diversa. Mas não cabe questionar a emissão de atestado médico. Mande para o setor competente, saúde do trabalhador. Se a saúde do trabalhador verificar que o atestado é gracioso, aí há outros encaminhamentos. Mas, no entendimento desse humilde jurista aqui, não é competência do enfermeiro questionar a origem e a validade do atestado médico. Perfeito, professor. Aí nós temos a nossa chefia de divisão de enfermagem, Elaine Correia, que se inscreveu para fazer uma pergunta. Logo após, será a vez da Glória, que também se inscreveu. Boa tarde a todos. Estão ouvindo? Deixa eu colocar aqui tudo alto. Boa tarde, todos estão ouvindo? Sim, doutora. Tá bem baixinho aqui para mim, e o amigo que me ajuda, ele não está. Opa, voltou. Pode repetir, doutora, por favor, que se sai baixo, ele me ajuda aqui. Ok. Obrigado. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria, na verdade, de parabenizar o... Deixa eu ver se ele se ajusta lá, porque eu vou falar com ele. Está melhor para você, Marco? Doutora Elaine, é porque deste lado que está a caixinha, eu tenho uma deficiência auditiva. Mas eu vou virar para cá, porque esse aqui não funciona muito bem. Mas esse aqui eu ouvo que é uma maravilha. Pode dizer, doutora. Fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a sua explanação. Você, como sempre, uma pessoa extremamente competente na área jurídica. Isso é muito orgulhoso para a gente. Tenho muito orgulho de dizer que você é nosso da enfermagem, mas que você tem uma carreira brilhante no direito e que você vem, ao longo da sua vida profissional, na advocacia, trabalhando e desenvolvendo uma linha de pensamento extremamente coerente e ajudando todos nós a compreendermos, né, os nossos direitos, os nossos deveres e o melhor disso, nos tornarmos melhores seres humanos e melhores profissionais. Então, eu fico assim, muito enaltecida de poder contemplar essa vivência agora, de ouvir e aprender com você tudo isso que você traz com muita propriedade, com muita serenidade, porém com muita responsabilidade, porque a gente está dentro de um processo bilateral. Temos direitos e deveres, somos empregados e empregadores, nós temos a via dupla de todo sentido. E o assédio moral, como você traz de uma forma tão clara, tão objetiva, eu consigo perceber a bilateralidade do assédio moral.
é de cima para baixo, de baixo para cima, é na horizontalidade, são vários sentidos. E a gente não pode deixar de compreender isso que hoje a gente condena. Assédio moral a gente condena. Porém, não podemos pegar a palavra assédio moral e colocar como chavão de todas as nossas relações ou de nossos pontos de vista, né? Então, assim, Marco, elogiar realmente, parabenizar por isso, parabenizar também todos os membros que estão participando, que estão dedicando esse dia para estarmos aprofundando nosso conhecimento, aperfeiçoando o nosso saber nessa demanda que nos orienta, que nos direciona, né, enquanto profissionais e pessoas que somos. Parabenizar a Comissão de Ética, que mais uma vez traz esses temas relevantes e necessários para o nosso processo de melhoria e educacional que nós temos. E também parabenizar e agradecer a Shirley por todo o apoio do NEP nesses vários e diversos eventos que nós estamos vivenciando, que apesar de distantes, estamos juntos. Como diz o outro, distantes sim, desconectados nunca. Então, estamos conectados, estamos em sintonia, em prol de uma enfermagem melhor, de um trabalhador melhor e de uma pessoa melhor que somos e seremos. Então, parabéns, Marcos, sucesso a todos nós e a você, que Deus te abençoe cada vez mais nessa grande carreira que você abraçou e que, com brilhantismo, você vem tendo essa capacidade de compartilhar, de fazer de nós um momento de troca de experiência. Parabéns e sucesso, tá bom? Grande satisfação. Muito obrigado, doutora. Eu costumo dizer com muito orgulho que eu sou um auxiliar de enfermagem, advogado, mestre em desenvolvimento. Então, eu bato no peito e digo com muito orgulho, inclusive na sala de aula, quando eu estou dando aula, eu costumo revelar para os meus alunos a minha origem, porque eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou auxiliar de enfermagem e me comporto aqui, a minha chefia pode até testificar isso, eu vivo personagens. Então, eu tenho o meu personagem auxiliar de enfermagem, me comporto como ele. Eu tenho o meu personagem professor, o qual eu amo de paixão. Tenho o meu personagem como advogado, mas todos eles respeitando as pessoas com dignidade e respeito. E eu gosto muito de trabalhar aqui no Hospital João de Barros Barreto, e quando eu fui convidado para fazer parte da comissão de ética, o meu coração chega a bater forte, e eu lembro que a senhora insistiu várias vezes comigo, me mandando várias mensagens, e até que a gente conseguiu consolidar isso daí. Fui muito bem acolhido pela doutora Sônia, e quando eu fui convidado para essa palestra, eu lhe digo e confesso, Sônia, doutora Shirley, que eu fiquei, parece um pinto no lixo, de tanta felicidade, sabe? Porque, apesar de ser a minha vivência de aulas pela internet, de ter alunos para me ouvir, mas falar isso na minha casa, trazer, porque eu me sinto morador do Barros Barreto, porque se hoje eu sou mestre, se hoje eu tenho as titulações que tenho, glorifico a Deus e ao trabalho daqui do Barros Barreto que me possibilitou a fazer a faculdade, a fazer especializações. E para fechar o agradecimento, por que não agradecer as minhas chefias que me liberaram quando eu estava fazendo mestrado? Nos momentos assim de eu precisava estudar, eu tive pessoas que me ajudaram. Então, eu sou muito grato ao Hospital João de Barros Barreto. Muito obrigado. Que bom, Marcos. Fico feliz, compartilho do mesmo agradecimento, tenho essa imensa gratidão. Hoje, no pós-doc, muito feliz e contribuindo sempre que eu posso, onde estiver, sempre eu vou contribuir. Todos sabem. E nós temos a última pergunta para partirmos para o sorteio, por conta da hora, que em breve, 16 horas, já entramos em outra aula com a professora Deusani Vieira, todo mundo já ansioso pela aula também dela. Então, vamos para a Glória, que levantou a mãozinha ali para fazer uma pergunta, o senhor responde e já entra no sorteio, tá bom? Tá bom. Glória, pode fazer sua pergunta. Não, não é, Glória? Está desativado o seu microfone. Não estou ouvindo. Eu acho que foi o equívoco da Glória, é isso? Sem querer? Ok, sem querer. Então, vamos ao sorteio, então, Marco. Ok, só quero
registrar aqui 2 abraços especiais, que é os que estão me aparecendo aqui. Queria registrar um abraço, um carinho muito grande pela colega Rosilene, colega de trabalho, trabalhamos juntos durante um tempo lá no NAPDEF, eu tenho muito carinho por essa pessoa. Vai aqui, Rosilene, meu abraço. Ao meu amigo Flávio Algaranhar, que está por aí também, pelo menos estava, eu consegui ver. Agora não está mais aparecendo aqui na minha tela, mas também deixo registrado o meu abraço. Bom, vamos lá. Números aleatórios de 1 a quanto, doutora? Eu estou abrindo a frequência. Hoje nós estamos, né, com uma participação tinham 102 inscritos, e nós estamos com 45 no momento. Então, você pode peraí, que 1 é você. Não podemos perder um. Vou sortear uma folga. De 3 a 102, tá? E aí a gente vê se a pessoa estiver, já vai saber que é o dono do livro. São 3 números, então você pode dizer e eu te digo quem é. Eu vou te dar 5 livros. Aí esses livros a gente pode deixar na chefia de enfermagem? Pode sim, para pegar. Então, vamos lá, de 3, né? Então, vamos lá, esse 3 aí, o 3. O 3? A 3 é Ivana Maria Oliveira Passos. Eu gostaria que a Sônia anotasse, por favor. A Ivana é do CTI. Ivana, exato, ganhou o livro, já podem avisar. Eu vou até botar aqui orientações para trabalhos acadêmicos, tá? Olha que legal. O outro livro, que é O Poder das Técnicas de Estudo, eu vou sortear amanhã. Certo. Eu vou conversar com o meu editor para ver se a gente consegue um número maior de livros para amanhã também, porque eu tenho só um. Mas eu vou conversar, porque é questão de contrato, né? Sim, com certeza. Mas aí eu vou conversar para ver se a gente consegue sortear mais alguns amanhã. Tá. Já foi o número 1? Não, 3. Pode falar o próximo. Ok. Então vai o 102. 102. Foi a última que se inscreveu hoje. Colega... Aline Duarte Negrão. Aline Duarte Negrão. Ela não está na sala. Ok. Então, vamos lá. 102, o meio de 102 é o 51. 51, vamos lá. Isso aí eu acho que é pensar em outra coisa. Rafaela... Rafaela de Cássia Solano Costa. Também não está na sala. Também não está na sala, né? Uhum. Então... 51, então eu vou para o 30. Número 30. Diego está na sala. Diego João de Lima Arraes, do CTI. De novo, CTI de novo. Pronto, o Diego tá... e a sua chefia estão aqui na sala. Olha, vai um abraço forte. A Júlia. Bom, então... Parabéns, né? Olha aí, Diego. Ô, Diego, vai um abraço, nobre amigo. Espero que esse livro seja útil para o senhor. Então, do 30, a gente já foi, então vai o 15. 15, vamos lá. 15. Cleissa Lene Nunes Carvalho. Hoje não está na sala. Estava ontem. Então, eu digo outro número, Ou tá valendo? Não, tá valendo. Tá? Então já foi, né? 5, né? Ok. Posso ir para as considerações finais? Pode. Posso. Muito obrigado a todos. Que o bom Deus continue vos abençoando, guardando e protegendo. E, se precisarem deste humilde ser, pode chamar, porque eu gosto dessa brincadeira de compartilhar entendimentos. Que Jesus Cristo vos abençoe, proteja e guarde. E espero vocês amanhã nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Obrigada, Marta. Até amanhã. Obrigada a todos. Em nome do NEP, agradecemos a participação de todos. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos.